Oi, tudo bem? Que linda! Tu também. Boa noite. Boa noite, querida e queridos, queridas. Que bom estar aqui, né? É, matar a saudade. Vamos conversar hoje de noite. Vamos ficar aqui até 9h20, conversando sobre puerpério e isolamento, né? Social. Primeiro, para quem não me conhece, o meu nome é Vanessa. Eu me especializei em aleitamento materno. Eu amo trabalhar nessa fase de puerpério, mas também tudo que envolve a maternidade é lindo, né? Gestação, parto. E só que hoje a gente vai falar aqui sobre puerpério. Essa fase, né, que é única para cada mulher e, te apresenta um pouquinho também, Manos. Faz aí um resumo. Eu sou a Mames. É, Eu sou a Ana Cláudia e como a Vanessinha me chama de Mames, então eu sou a Mames. Eu é força do hábito, eu não consigo. sou professora de enfermagem, trabalho muito na área de neonatologia, pediatria e tenho uma grande paixão também pela amamentação. Amamentei minhas filhas. Tenho conduzido alguns trabalhos aqui em Pelotas, né? Apoiando as mulheres e tentando ajudar as jovens mamães. E o Sim, prazer maior é conduzir pessoas como a Vanessa, que é fez uma verdade. coisa linda. Então, Foi quem me apresentou ao mundo da amamentação, né? Foi ela, é sempre professora Ana Cláudia, que eu chamo de Mames, que a gente, desde o primeiro contato, né, na faculdade, já foi incrível. E foi ali que eu me apaixonei por esse contato com as mães, com os bebês, né, fazendo atendimento ali na UTI neonatal também. E, e eu venho aprendendo muito, eu digo que a gente aprende sempre, né? E sempre. agora faz 2 anos que eu me tornei mãe também, então, eu estou aprendendo na prática o que eu vinha escutando sempre das mães, né? Porque eu acho que quando a gente trabalha nessa área, assim, a gente desenvolve muito a questão da escuta, que é muito importante, né? Essa fase de puerpério, as mulheres têm muito, assim, para falar, e a gente tem que ouvir, tem que acolher, né? As necessidades de cada uma, porque cada uma é única, né? A gente tem algumas coisas que vivencia em comum no puerpério, e para mim o puerpério, eu acredito que muitas mulheres que estão aqui também passaram por isso, da gente estar numa cidade que a gente está nascendo como mãe e a gente não tem familiares que moram na mesma cidade que a gente, né? Então, a gente tem que se reinventar, né? E fala um pouquinho, Mames, da tua experiência com o puerpério. Tu teve Eu dois, tenho né? duas filhas, eu tenho netos Tu foi também. uma guerreira, né? Eu tive duas experiências, Vanessa, são interessantes, porque as minhas filhas têm diferença de 9 anos e eu tive puerpério carreira solo também. Eu não estava em isolamento, distanciamento social, eu tive minha família que me ajudou, eu tive irmã, mas foram duas situações sozinhas. E quando tu fala em ouvir as mulheres, hoje a gente se preocupa tanto com essa situação de pandemia, onde as mulheres naturalmente já estão mais frágeis por toda essa questão hormonal, por passar por um processo que é difícil e é complexo e é lindo ao mesmo tempo. A gente se torna é o auge da feminilidade, eu digo, né? É a maternidade, é a nossa biologia, né? Exuberante e, e nesse momento que todos nós estamos vivendo de muita incerteza, de muitas dúvidas, a gente se preocupa com as mulheres que estão tendo dificuldades ao acesso de cuidados pré-natais e o apoio e o acolhimento quando elas estão lá na maternidade, até porque algumas situações os bebês estão sendo liberados e as mães, as puérperas, estão sendo liberadas muito precocemente para casa. E às vezes não conseguiram lidar com algumas questões e esclarecer dúvidas, né? Durante o pré-natal e quando elas precisam desse apoio, nem todo mundo consegue
contratar alguma especialista em lactação ou ter um apoio de banco de leite. A gente tem um Brasil que é um continente e essas mulheres estão muito vulneráveis, eu penso. E nessa hora, como tu disseste, é importante a gente ouvir o nosso corpo, a nossa voz interior, nosso instinto materno e tentar buscar essas informações com pessoas que possam nos ajudar. Não pessoas negativas, não pessoas que possam trazer experiências ruins de amamentação, mas que possam Sim. ajudar essas mulheres, né, Vanessa, como colocar o bebê para mamar, como se curar, e isso a gente tem muito instintivo, né, de abraçar o nenê, de botar perto do corpo, de olhar para o bebê e se Sim. sentir feliz. É uma relação de simbiose, é uma coisa muito É. bonita, né? É que 48 horas ali no hospital é pouco, né? Sim, Tem muita mãe que sai insegura ainda, né? Então, a importância dos profissionais que estão ali para esse primeiro momento, esse primeiro contato, né, da mãe com o bebê. Nossa, isso é uma fase que é imprescindível, assim, que a mãe se sinta segura, se sinta confiante, né? Que ela já saia da maternidade com essa confiança e para chegar em casa e colocar em prática. Apesar de que é uma fase de muita adaptação, né? exato. Então, a mãe conhecendo o bebê conhecendo a mãe, são tantas coisas que passam pela cabeça da gente, Uhum. né? E é uma E fase que a gente diz que é uma fase de delicadeza. Não pode ter pressa, como tu falaste, elas passam, a gente passa por um parto que é um processo desgastante, muitas vezes com dor, às vezes não é feito o manejo adequado da dor, algumas precisam fazer uma intervenção cirúrgica, como a cesariana, e toda essa exaustão, essa incerteza e dúvida, às vezes a gente também, infelizmente, não é tão bem acolhido na instituição, né? Nós temos o famoso blues do parto, que é aquela partezinha ali que o blues, que é uma palavra em inglês que remete à melancolia, que é azul. Então, os nossos hormônios lá, o estrógeno, progesterona caem, né, com a dectação da placenta e vem ocitocina, prolactina. Então, é uma é fase. muito mais comum do que se imagina, né? Muita mulher nem identifica que tem. A gente sabe, o que se sabe é que 60 a 80%, olha, 60 a 80% das mulheres vão ter o blues do parto, que não é depressão, gente. É uma fase que a gente vai rir, não sabe se rir, se vai chorar, fica muito fragilizada emocionalmente. Chora, mas não sabe por que que tá chorando, do É, nada, chora, né? e é o se tornar mãe. É quase como uma menarca para as meninas, né? A primeira menstruação da menina, quando assim não sabe o que está acontecendo e a mãe fica feliz e o pai e a menina, meu Deus. E então são fases da vida da gente que precisa ter muita delicadeza, muita paciência. Como tu Sim. disseste, é tudo um aprendizado, aquele bebezinho que. Tem bebezinhos que vão ficar mais quietinhos, outros vão ser mais chorões e botem Uhum. o cheirinho da mãe. Tem que botar pertinho, né, do coração da mãe, abraçar o cheirinho. E é uma fase muito eu digo, é uma simbiose, né? A mamãe, o papai. Sim. E às vezes pode ser que as mulheres estejam sozinhas também, Vanessa, não somente em função da pandemia, né? E Sim. nessa fase a gente quer muito a mãe da gente perto, essa coisa da gente ser Sim, mãe. aconteceu comigo. Eu não tinha, era eu, meu marido e a minha filha, né? E aí a nossa adaptação foi entre nós, assim, os três. E é uma fase que é incrível, né? Como é uma fase que eu penso assim que é muito de autoconhecimento também, né? Quando a gente Exato. está se vendo como mãe ali, olhando para o bebê, né? Então a gente percebe algumas necessidades, porque estava refletindo em relação ao isolamento e estava lendo também e sempre ouvi alguns relatos de mães que independente de isolamento já se sentem isoladas no puerpério, né? A questão da solidão, se sentem solitárias no puerpério, independente de ter pessoas ao redor dela, né? Então, eu penso que é uma fase de muito autoconhecimento, vem muitos sentimentos à tona, emoções, né? Autocobranças. Então, a mulher, como tu falou, de acolher, né?
antes de acolher o bebê, ela tem que se acolher também, né? É como eu Acolher. para elas assim, ouçam a voz do corpo de vocês. O que que o meu corpo está dizendo? Eu estou com Isso. fome, eu estou cansada, eu estou assustada, eu estou exausta, eu não sei como fazer. Daí, Uhum. tudo atendendo algumas mulheres, até à distância mesmo, quando eu fiquei um tempo fora do país e às vezes até atendi colegas e desesperadas porque a produção do leite estava pouquinha e aí todo mundo diz, tem que amamentar, mas a pessoa está ali naquela fase lábil, às vezes fica pensando numa mamadeira até, porque Sim, às vezes não fez a pega correta, o neném não abocanhou direitinho o mamilo ali e pegar toda a areola e o nenezinho fica um pouquinho agitado, então parece que nos primeiros momentos, quando vai sair o colosso que não tem, às vezes a produção do leite, por todos esses fatores, ela pode demorar um pouquinho para a mama ficar mais cheinha, a sim. pojadura que vai acontecer de 3 a 5 dias, né, após o parto, Pós-parto, né? independente Isso é de ser muito relativo de cada mulher, né? exato. Por- E às vezes, Vanessa, os hospitais também eles estão tão medicalizados, eu digo no sentido pejorativo da palavra, né? Não no sentido bom. E as salas de parto são frias, frias do calor humano. Então, às vezes não deixam o Sim, nenenzinho na primeira hora ficar no pele a pele. sim, Às vezes as pessoas têm atitudes que as pessoas ficam muito assustadas. E a mulher, sim, então, ela bloqueia toda a própria ocitocina que vai fazer a ejeção, que é o hormônio do amor, que a gente chama. Então, existem sim, várias situações que às vezes a gente chega, tá todo mundo estressado, a gente dizer, para tudo, vamos começar tudo sim, de novo, zera, e vamos sim. relaxar para conseguir ouvir o corpo da gente, para que o nenezinho Uhum, fique, às vezes é só de despir o nenezinho, colocar bem em contato, né, o pele a pele, sentir, uhum, e aos pouquinhos tudo vai se acomodando. Né? A nossa sim, natureza, a nossa biologia, ela é tão apropriada que, óbvio que podem acontecer situações de algum bebezinho ter dificuldade ou alguma situação até fisiológica, né? Um freno da língua, mas são muito raras essas situações. Então, se sim, as mulheres elas se sentirem acolhidas por elas mesmas, elas vão conseguir deixar aquele instinto materno assim exuberante que a gente tem sim, dar conta, vai começar aos pouquinhos. Porque eu estou falando tudo como se a gente estivesse sozinha, né? Numa caverna, sim. na floresta, no refúgio. É. E é incrível, assim, como a experiência, como tu está falando, assim, a gente está falando no pós-parto, né? Mas a experiência da gestação e do parto influencia também no Uhum. puerpério, né? Então, quando eu começo uma consulta em aleitamento, eu sempre quero saber como é que foi a gestação, como é que foi o parto, para saber como essa mulher está se sentindo, né? Porque não tem como eu já ir direto ver como está a produção de leite dela, como que está o bebê mamando, né? Isso vai fazer parte da consulta, mas antes eu preciso saber como que tá essa mãe, né? Como que ela viveu essa fase anterior, Até, para saber como que ela tá hoje. até se tem outros filhos, por exemplo, agora nesse momento, Sim, tem outros filhos, ou, enfim, são N situações e lamentavelmente também, acho que tu concorda, Vanessa, a gente ainda tem poucos profissionais com habilidades de comunicação, sensibilidade, técnica, aliados para conseguir apoiar essas mulheres logo no puerpério imediato e depois ao longo das primeiras semanas que a gente sabe que é um momento mais delicado, onde as sim, coisas estão se ajustando, um pouquinho mais difícil. Então, sim, se não tiver alguém para apoiar, fica mais complicadinho, né, para essas mulheres. sim. Essas primeiras horas na maternidade, né? Que a gente entende o lado profissional, né? Que muitas vezes é aquela rotina, né? O hospital tem uma demanda enorme, mas para aquela mãe é o momento único dela, seja o terceiro, Tá? o quinto filho, não importa, né? Uhum. Então, Como tu é disse, o tudo sim. parto é uma nova fase daquela mulher, então é um olhar diferenciado, né, que A precisa. gente me lembro quando nasceu minha segunda filha, quando eu olhei para aquele bercinho assim, eu olhei, será que eu vou conseguir amar tanto? Deu um problema aqui no meu celular. A gente se pergunta, será que eu vou ser capaz de amar?
será que eu vou conseguir cuidar da minha filha? Será que eu vou conseguir do meu filho? E todas essas coisas vêm, são perguntas. A gente se sente, Sim, é uma fragilidade de tudo. Então, às vezes tem fragilidade, é. pessoas que falam coisas inadequadas ou remetem a situações que vivenciaram que foram ruins ou que tiveram Uhum. sucesso. Então, nós estávamos falando há um dia atrás sobre como a gente também tem que se manter ter um certo distanciamento de pessoas tão negativas, que sempre se queixam, Isso. porque é uma É. fase linda, é um momento de construção de vínculo materno. Lembrar que isso é super importante para a saúde mental futura desses bebês. Como tu Sim. disseste, tu tá aprendendo a conhecer teu filho, tua filha, Hum, tá Uhum. descobrindo o choro, o cheirinho, né? E a gente O tem que que se que quer dizer cada chorinho, né? É, pesquisar. quando eu faço a consulta também, a primeira ali, né, vamos supor, na primeira semana, quando eu faço a segunda, eu noto uma diferença enorme, assim, porque no início a mãe fica, ai meu Deus, que esse choro, porque eu não sei se é fome, né, porque geralmente associa com fome. Daí, se está chorando de fome, tô com pouco leite, daí já vem aquela velha história, né, que a gente sabe que não existe. Uhum. Mas, e também tem a questão desse início que é gradativo, né? Exato. A produção de leite, essa descida do leite. Então, eu digo que vira uma bola de neve, porque se a mãe não tem o entendimento de que no pós-parto o leite tem mãe que desce no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, e tá tudo bem, né? Geralmente entre o terceiro e quinto que acontece a descida do leite mesmo. Então, lá na maternidade, se a mãe não está segura e ela não está vendo o leite e ela não sabe que isso é normal, ela já se cobra, ela já fica ansiosa porque não está vendo leite. Se tiver alguém cobrando dela que o leite tem que estar ali, tem que descer, mais ainda ela se cobra, mais ansiosa ela fica. E quanto mais ansiosa ela fica, menos ocitocina e menos ela que ela vai conseguir essa É. produção, né? E essa questão da maternidade, a gente sabe que às vezes as pessoas, eu já vi junto com os meus alunos, eu presenciei várias cenas que a pessoa chegava à beira do leito, qualquer pessoa, profissional de saúde, seja enfermeira, obstetra, enfim, qualquer pessoa da equipe de saúde já amamentou, não pergunta assim, oi Vanessa, bom dia, como é que tu está É, se sentindo? Então a pessoa já leva até um susto, porque é um processo, claro que a gente sabe que é um processo biológico, mas existem fatores que podem atrapalhar ou até favorecer. Então, todo o nosso psiquismo, como tu diz, às vezes as pessoas estão assustadas, estão com medo. Hoje, por exemplo, se nós pensarmos, qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo que vai entrar dentro de um hospital, mesmo para ser teu filho, tu está apavorada, porque tu pensa, vou me contaminar com alguma coisa, né? sim, Então, as mulheres, principalmente as mulheres em trabalho de parto e as puérperas, as próprias gestantes também, elas estão muito assustadas, todas preocupadas com a contaminação dos bebês, né? Nós sabemos, graças a Deus, que não existe assim uma comprovação, existiu um relato de um estudo na França de uma transmissão vertical. Eu li esse artigo, foi publicado agora em maio. Foi o único que eu tenho conhecimento. Se alguém tiver algum outro, sim, a gente não tem descrito a transmissão vertical do vírus, né? Se a mãe se contamina. E mesmo que a mãe tenha tido ou tenha sido confirmada a doença, ela consegue aumentar o bebê também, usando a máscara, como se fosse uma situação quando a gente tem a síndrome gripal, enfim. Mas sim, tudo isso, neste momento, também é um peso para essas mulheres. E por isso que a gente tem que ter uma cabeça muito, muito, muito disciplinada para sim, separar o joio do trigo, né? é, E estar assim exatamente. nos diários e naquele momento assim, eu e o meu filho, eu preciso estar bem para cuidar do meu filho. Eu preciso Sim, me cuidar, né? sim. Eu falo muito no autocuidado materno, né? Porque antes da gente cuidar do outro, a gente precisa cuidar da gente, né? E isso não é egoísmo, eu não vejo como egoísmo. Não, Por um tempo eu achava que era, mas eu fui aprendendo tanto assim que com a maternidade, porque eu enxergo assim que
a sensação que eu tenho quando eu me tornei mãe, e estou em processo de, né, é como se eu tivesse passado por um portal, assim. É o portal da maternidade, sabe? E ali, quando a gente passa por aquele portal, tanta coisa acontece. Uhum. É isso que a gente estava falando do autoconhecimento, né? A gente tá nessa fase ali, mãe bebê se conhecendo, se adaptando, tentando conhecer o nosso bebê, se encontrar no papel de mãe, né? Porque é totalmente novo. Eu não conheço uma fase da vida que se pareça, chegue próximo da maternidade, né? É Então, verdade. E quando a e gente... esse amor incondicional, a gente até sabe que existem situações, né, mas, que são negativas, mas o amor incondicional, o amor materno, tem um psiquiatra argentino que ele só as mães podem salvar o mundo, que é um amor materno absurdo. A gente é capaz de dar vida pelo filho ali. Então, Sim, esse dar a vida é dar o alimento, é dar o leite, é produzir esse leite. Se a gente tiver uma cabeça bem educada e estar bem espiritualmente, eu digo, não estou falando de nenhuma religião, tô, espiritualmente se cuidar, estar tranquila, estar em paz consigo, isso. esse leite, essa nossa biologia, essa nossa feminilidade, porque a gente vive hoje também Sim. toda uma violência contra o feminino, deixar esse feminino que está em nós dizer para a gente: eu sou capaz de amamentar meu filho, eu sou capaz de nutrir o meu filho. Uhum. Claro que existem situações que podem diminuir a produção, que pode ter uma. Mas são poucas as situações. E São. essas mulheres É bem podem raro. buscar, mesmo à distância, podem buscar ajuda. Então, como a gente diz, não tem por que serem maltratadas, né? Não tem por que se deixar maltratar. Então, as mulheres, as mães sabem, elas têm um instinto poderoso, elas são leoas, elas sabem proteger a sua cria. E o puerpério é uma fase muito, muito delicada. E claro também que nós vivemos hoje numa sociedade um pouco mais segregada, Vanessa, que até ter alguém para ajudar na tarefa doméstica e assim ajudar para dar um alimento, dar uma Nossa. sopinha quando a gente precisa. Agora o inverno, um caldinho quente, é um conforto, é um carinho. Então as pessoas eu sempre falava quando eu estava ali na linha de frente com as alunas, estava ali Uhum. a mamãe, o nenê, às vezes estava um problema de uma internação e o marido junto, o pai da criança, sei lá, o marido, quem for. Eu sempre dizia, cuida bem dela, cuida bem dela para cuidar, porque é um cuidar do outro, né? É uma tríade, Sim, tu dissesse. É um cuidando do outro. sim, É a parentalidade, é o surgimento da família ali. E é uma coisa tão sagrada, tão bonita. sim. E isso tudo se a gente consegue viver com gratidão, e tendo a consciência de que tudo vai se adaptando, a natureza é perfeita, nós É somos mamíferos. perfeito. Então, se a gente não atrapalhar a natureza, a gente vai Uhum. conseguir e a gente tem que buscar sempre a ajuda de pessoas com expertise, com pessoas que já vivenciaram, profissionais de saúde com habilidades boas para nos ajudar, para nos apoiar, para que as Sim. pessoas não se sintam, como por exemplo, eu esses dias atendi uma moça lá do Rio, que ela me pedia para o amigo, que é o nenezinho recém-nascido, chorava, chorava desesperadamente, eu fui perguntando, pensei em várias coisas, até coisas cirúrgicas, né? E aí parece que tinham ido buscar uma ajuda e disseram assim, ah, tem que dar um medicamento para cólica. Imagina um recém-nascido 2 dias. Então, a gente saber ouvir, às vezes é só colocar aquele nenê, tira a roupinha do nenê, despe o teu nenê, aquece ele bem no teu corpo, pode ser no corpo do pai, no corpo da mãe, quem tiver menos cansado, avalia, realmente é um choro que possa sugerir que seja uma dor contínua, pode ser alguma normalidade, ou aquela criança quer o contato físico. Ele ficou 9 meses ali, né, no útero, Sim. nadando ali no útero. Então ele sente falta do batimento cardíaco, do cheirinho da voz, a voz materna, você conhece. Até a música que a mãe ouvia, os estudos mostram isso. Então, Sim. permitir que essa família se sinta em paz. Desliga tudo, desliga a TV, desliga celular, desliga o Uhum.
Então, Isso que tu tá falando do olhar para a mãe se olhar, né, se analisar e focar ali na situação. Também quando eu vejo, tem o perfil, né, da mãe, assim, que a gente vê, às vezes a mãe ela é muito de organizada, muito sistemática. Então é aquela mãe que ela pega um aplicativo e ali naquele aplicativo ela se prende muito nele, que hoje em dia tem um aplicativo que ele te diz se tu, a última mamada foi na mama esquerda, na mama direita, quanto tempo tu ficou, né, na mama, e aí tu programa a tua próxima mamada, então fica naquela, fixado nisso, né. E eu sempre falo assim, que a gente tem uma noção do tempo do intervalo das mamadas, né? Mas quanto mais livre for, quanto mais leve for, melhor, né? Porque e olhar para si, né? Porque não é o aplicativo que tem que te dizer qual é o peito, né? Se a gente se habituar a olhar para o corpo da gente, olhar a mama, a gente vai saber qual foi a última mama que a gente a que ofereceu. está mais vazia foi a última. A que está mais cheia. É, e Aham. vai ter uma diferença, né? Vai. Logo que desce o leite, assim, a gente começa a perceber, né? Então, se a gente observar a mama, a gente vai saber. Se a gente olhar o bebê e prestar atenção, né? E tentar ficar tranquila, que nem todo choro é fome, né? Porque geralmente tem, ou é a própria mãe, ou é alguém na volta que tá achando, tá falando que é fome. Então, não, nem todo choro é fome, né? A criança, que nem tu tá falando, a criança chora porque ela quer um colinho, ela quer estar perto da mãe, né? Não aquela coisa do. Agora não tá acontecendo isso, né? Mas aquela coisa de quando vem visita e todo mundo quer pegar no colo. A gente sabe que a pessoa tá querendo oferecer o amor dela, mas nesse momento o bebê precisa da mãe, né? Muito da mãe. Essa coisa que Então, você está falando do acalmar, muitas vezes, no contexto de clínica mesmo, a gente aprendendo como é importante, às vezes, aproximar o bebezinho daqui do rosto e a gente falar baixinho. A voz humana acalma o bebê. Eu lembro que eu fazia muito isso, às vezes as alunas e as pessoas, os pais, na enfermaria que a gente ia, ficavam olhando e brincavam, me chamavam encantadora de bebês. Não é milagre, estudos mostram, a voz humana acalma os bebês. É você sim, chegar, acalmar. Eu ouvi muitas vezes, a professora vai ali acalmar. Ou às vezes tirar a roupinha do bebê. Uma outra coisa é quando as mulheres têm, às vezes, o mamilo não está tão formadinho, que antigamente até ensinava a botar dedais e fazer coisas maravilhosas. Saber que a gente pode puxar com a modelar. seringa. O bebê tem uma boquinha que parece uma ventosinha, assim, com a linguinha, o movimento, toda a sucção do bebê, ele vai exteriorizar aquele mamilo, ele vai modelar o mamilo. A mãe também Uhum. pode ajudar com a mãozinha, né? Com a forma aqui da mãozinha em C, não com a mão em tesoura, mas com a mãozinha, modelar o mamilo, às vezes ordenhar um pouquinho, mesmo o colostro, o cheirinho do leite materno, o gostinho, o bebê dá aquela lambidinha, é uma cria, né? Tem vídeo Sim, mostrando isso, o bebê quando vai colocado em cima do peito ali na sala de parto, até de homem, já vi vídeo, ele vai procurando assim, o nenenzinho vai procurando com a boquinha, o instinto, toda a parte, sim, né, da inervação, né, e ora o motor que estimula, ele já vai buscando a sucção. Então, é sim. ter paciência. Às vezes uns são mais calminhos, outros são mais vorazes. A gente brinca, tem o bebê gourmet, aquele gourmet que dá aquela lambidinha, e tem os glutões, e tem os agitados que jogam a cabeça para trás. Então, assim, não se assusta, é assim mesmo, é a personalidade que eles têm, eles estão mostrando a Sim, personalidade. sim, Então, é como tu diz, a gente tem que estar sempre entendendo, ouvindo o que aquele bebê, a linguagem do bebê. A mãe sim, tem que dar esse tempo. E ela também tem uma linguagem. Se ela tiver sim. vontade de chorar, chora, não tem problema. Põe uma Uhum. música que gosta, uma música mais suave, às vezes assim, relaxa, respira bem fundo, né? E às vezes toma um Sim, banhozinho morninho, faz uma coisa que sim, possa acalmar. sim, Tomar muito líquido é importante, mas toma um chazinho, uma coisa boa, uma coisa gostosa, uma sopinha, come uma coisa assim, e se acalma, aí pega o bebezinho, e isso uhum. ajuda. Eu, eu conto que eu fiz isso, que teve um momento assim que ela mamava, né? A Maia mamava com intervalo de 1 hora e meia.
Aham, Aí, e ainda na primeira semana a língua dela tava para trás, que a gente fala no popular, né? Tava aham. posteriorizada. Então eu tive que ensinar ela, eu tinha que ordenhar o meu leite, oferecer no copinho para dar para ela. Então, se o intervalo já era de 1 hora e meia, imagina eu fazer esse processo, era 1 hora de intervalo. Então chegou um momento assim que eu tava tão cansada que terminou a mamada, eu entreguei ela pro meu marido e falei, olha, segura ela um pouquinho que eu preciso sair. Eu saí de casa, tinha no quintal assim grama, né? Eu coloquei meu pé no chão, eu olhei para cima, aí eu fiz a minha oração, respirei, fiquei uns minutos ali, sabe? Momento eu, com o pé no chão, assim, pensando transmutar essa energia, né? Que a Aham. gente precisa buscar energia de algum lugar, né? Não importa a Exato, fé da pessoa, no que ela acredita, mas a gente tem essa exato. força dentro da gente, né? Então, aí quando eu voltei, eu tava com saudade já, nesses minutos que eu fiquei fora, sabe? Porque eu me senti reenergizada, assim. Então, É, cada mãe tem é que isso. buscar sua força, né? Seu corpo, ouvir a sua voz interior. Se quer ir no banheiro, ficar sozinha um pouquinho, se quer botar o pé descalço na grama, como tu fizeste, porque é um momento que a gente fica, é muita gente falando muitas coisas ao mesmo tempo, às vezes, né? Uhum. Agora já tem pouca gente, agora a gente está num outro patamar. Ou a gente tem muita gente dando pitaco, ou a gente não tem. Então, É, para as nossas gestantes que estão nos ouvindo, é interessante que elas peguem uma boa literatura. Tem um livro, até eu separei para mostrar, que ele é sensacional. Ele foi editado pela Sociedade, a parte científica do aleitamento materno, departamento da Sociedade Brasileira de Pediatria. Luciano Borges Santiago. Aleitamento é um manual de. É quase uma bíblia isso aqui, ó. ah, sim, sim. Tem a doutora Keiko aqui, a doutora Juliane, a doutora Keiko, ela deve estar hoje com uns 80 anos, ela fez um trabalho maravilhoso lá em São Paulo, Sim. ela levou inclusive quando as enfermeiras dela foram para o Japão aprender a fazer o shake, chacoalhar as mamas quando faz o manejo lá da mama engurgitada, e ela Uhum. sempre trabalhou muito, ela tem vídeos, então, ouvir, assim, sociedade de pediatria, as pessoas, as consultoras que são realmente consultoras em lactação, que fizeram, que são certificadas, as publicações que tem, as pessoas afetivas que trabalham com isso. Então, tem muita gente boa para se ouvir. Tem um livro que eu adoro que é SOS, eu não posso amamentar, uma enfermeira que escreveu, uma coisa assim. Às vezes a gente olha nos sebos, né? Eu não Sim. achei aquele A Arte de Amamentar. Aquele livro foi Uhum. publicado em 1963, quando eu nasci. 1963. E o meu pai me Imagina. deu quando eu estava na faculdade em 1983. Ele é uma poesia, aquele livro, atualíssimo. Porque nós somos mamíferos. Nós somos Sim, mamíferos. Então, independente sim. dos padrões culturais, de tudo que faz a tecnologia, nós somos mamíferos. A nossa E a gente psique. tem total condições, né? Assim. Então assim, ler boas assim, recomendações, os cuidados e ter o seu jeito de amamentar, por exemplo, né? Qual é a melhor posição? Não existe a melhor posição. O que for mais confortável para ti, para o bebê. Como é que eu Sim, faço? O que for bom para ti, tá jeitoso assim, te abraça no teu neném, né? Te abraça. sim. E Eu fiz sentir. agora um vídeo para o YouTube na Serenar para Maternar. Aí eu falei exatamente isso, que qual a melhor posição, né? E claro, a criança tem que estar bem de frente para a mama, né? Para conseguir vedar Claro, bem, para conseguir abocanhar, né? Para conseguir sim, estimular bem a mama e retirar bem o leite, né, ali na areola. Mas a posição exata do corpo, isso vai ser o mais confortável para a mãe e para o bebê, né? Porque a gente isso. vê os sinais, isso que a gente está falando, né? Que quando a mãe está atenta, quando ela está relaxada, ela está observando o bebê, ela vai ver. Porque o bebê que ele não está mamando, que ele não está conseguindo tirar bem o leite, ele está desconfortável, ele está reclamando, né? Exato. Então, a gente percebe os sinais do bebê quando ele está realmente tranquilo, né? Então, muitas vezes é a insegurança da mãe, né? A gente olha assim, ai, será que está conseguindo mamar? Será que não está? Mas o bebê está dando todos os sinais que está tudo bem, que está conseguindo tirar bem o leite, né? E isso é com o Então, por tempo, isso que a por gente exemplo, fala quando tanto eu na trabalhei confiança. em maternidade lá no Hospital de Clínicas em Porto Alegre, a gente às vezes ficava
quase uma hora. A gente ficava em cima ali ajudando, né? A gente era mais jovem, podia fazer isso. Se debruçava sobre as mães. Daqui a pouco tu saía, voltava, ela tocava lá a campainha pedindo que a gente. Porque assim a gente sabe, é muita insegurança, é medo, Uhum, até se assusta, o bebezinho faz alguma coisa, ou dá uma, meio que se afoga ali um pouquinho, né? Às vezes tem a uhum. pressão, às vezes tem, não no hospital, às vezes não tentando, mas eles podem se afogar um pouquinho. E, e a gente vê, então, assim, tudo isso elas vão aprendendo a lidar com calma. E tem que ter, lógico, tem que ter alguém que orientou bem. É bom ter bons Uhum. modelos também, acreditar que é possível, ter essa. Sim, Eu consigo amamentar meu bebê, eu vou aprender, a gente só aprende errando, então eu vou ter as várias tentativas. Mãe e bebê sim, estão sim. se Eu conhecendo. acredito muito, eu acredito muito assim que num tripé, né? Eu acredito na questão da informação, que começa já lá na gestação, que nem você está falando, né? Buscar fontes confiáveis, né? Pessoas que realmente trabalham com isso, com esse público, né? Que entendam essa mulher e se informar ao máximo. Se informar não só sobre o parto, porque muito acontece, a gente vê assim, as gestantes buscando informação sobre o parto, né? Que é aquela, como vai ser o parto, né? Se preparar para o parto, mas não se prepara para o puerpério. A Uhum. grande, esmagadora maioria das mães que eu Não se atendo, elas não se prepararam para o puerpério, isso. né? E aí o E que que nem tu costuma profissionais ver, são. assim, tu costuma ver aquelas fotos, assim, da mãe maravilhosa, sorrindo, amamentando, e ela se vê numa situação que ela não está vivendo aquilo. Ela diz, o que está acontecendo comigo, né? O problema Uhum. sou eu. Então, não é assim que funciona, né? Então, eu E essa, acredito que ela tem que se informar bastante sobre o assunto. Tem cursos, tem internet aí com bons, né, com boas publicações. Eu acredito no apoio também, que é importante, seja da família, agora mais restrito ou não, né? Mas a gente também tem a internet para ajudar, né? Para se comunicar. isso que tu está falando, E só para te interromper um pouquinho, eu fazia Skype, eu já fiz Skype, FaceTime, WhatsApp, com mulheres, eu lá no Canadá e as mulheres aqui no Brasil. Aí, inclusive, assim, algumas perguntavam, mas tu te importa? Eu não vou até para fazer, por exemplo, quando tinha nódulo, mama engurgitada, quase surgindo uma mastite. Então, hoje a tecnologia, a distância mesmo, a gente consegue. Eu fiz sim, uma vez aqui em casa para uma ex-aluna, até o nome dela é Ana Cláudia, uma querida, e ela estava muito assustada, tinha sido um parto muito difícil, tinha tudo errado, tudo. Ela estava um mês com o bebê, achando que não estava ganhando peso e que iam começar a oferecer a fórmula. Ela me ligou desesperada. Bom, eu conversei com ela cerca de uma hora pelo WhatsApp, com vídeo. No dia uhum, seguinte, eu disse para ela vir até a minha casa. Foi assim, impressionante. Ela disse, professora, eu amanheci com a minha mama já engurgitadinha, cheia. A minha mama chegou aqui com a mama, coisa mais linda, a nenê, coisa mais linda, tudo perfeita. Eu sim, acompanho ela. Aquela mulher, assim, ela ganhou confiança, porque ela estava sim, tão exausta, tão sem confiança, tão frágil, que era uhum. tanta coisa e ela não estava conseguindo. E ela conseguiu vencer, foi difícil, claro, mas assim, impressionante a diferença, o que a gente pode fazer à mesma distância. Sim, sim. Só uma conversa, uma mãe que tá achando que não tem leite, quando a gente começa a conversar com ela, começa a descer, começa a vir, porque ela começa a relaxar, ela começa a ficar mais confiante, né? E a ocitocina começa a fazer o que ela tem que fazer, né? E Começa a olhar, estimular essa produção do hormônio. é. Por isso que a gente diz, eu tô sem minhas bonecas aqui, mas eu adoro quando eu faço a aula assim, olha para o teu nenê, conversa com o teu nenê, olha aquela distância, olho no olho do bebê, toca no Uhum, teu nenê, cheira o teu nenê, descobre o teu bebê. Então te dá esse isso. prazer infinito que assim aquilo. Eu lembro também, eu sempre conto. A Júlia já tinha um ano, eu trabalhava no Hospital Mãe de Deus, ajudando as mulheres. Ela tinha parado de mamar com 8 meses. E era diferente porque eu morava em Porto Alegre, trabalhava numa UTI, depois que eu fui para o Mãe de Deus.
E quando eu ajudava as mulheres a amamentar, Vanessa, eu sentia formigamento, assim, como se fosse aquelas agulhadinhas. Quase eu produzindo Uhum. leite, que está descrito que as avós amamentam também. A sensação da gente querer, a gente fica tão impressionada ali, tão emotivamente, tão conectada emocionalmente, eu quero dizer, que quase tu Sim, produz leite. Eu acho que se agora eu estou falando, eu não vou produzir, mas eu quase produzo leite aqui falando sobre a amamentação. Porque é uma coisa tão bonita, é sentir o teu corpo, é uma coisa tão linda. E eu senti várias vezes. Eu ainda sou daquelas enfermeiras de UTI que amamentei bebês dentro das UTI. Pena que naquela época não tinha foto, não tinha. E eu, com autorização, óbvio, antes até da AIDS, do advento da AIDS, eu amamentei muitos bebês. Eu amamentei filhas das minhas colegas no hospital e amamentei os nenês de UTI. Porque precisava mamar, não tinha nem banco de leite na época, a gente amamentava. Então, sim. é impressionante isso, né? É, o emocional está completamente ligado, né, a essa produção dos hormônios, né, que precisa ali para produzir o leite. Então, se a mãe está tranquila, né, se a mulher está disponível, que eu sempre falo assim, a amamentação, essa fase do puerpério, porque a amamentação é a maior parte do dia da mãe, né? Uhum, Então, né, que é o banho, é o troca-fralda, né? Mas o que que só a mãe pode fazer? Amamentar, só ela pode, né? Então, é um momento que se ela está emocionalmente tranquila e confiante, com certeza o leite vai fluir muito melhor, né? Essa adaptação vai acontecer de uma forma muito mais leve, né? E que nem tu falou, sentir vontade de chorar, chora, né? Sentir necessidade de dividir com alguém, divide, né? E exatamente. o apoio E é super profissional, no caso ter de ter bons dúvida, de ter modelos, dificuldade. bons modelos. Eu tive uma professora maravilhosa na época, eu estava na faculdade, na década de 80, não se falava muito, né? Foi uma época que o Brasil não falava em amamentação nos cursos de graduação da saúde. E essa minha Sim, professora, a professora Flávia Entil, ela era magnífica. Ela tinha uma paixão tão grande, foi porque a minha mãe também é da geração que desmamou. Minha mãe, minha avó nunca acreditaram em amamentação. Eu consegui amamentar minhas filhas, a segunda, quase 3 anos, e a minha filha, agora, a Júlia, que é enfermeira também de neonatal, ela diz que tem amamentação exclusiva por 5 anos, porque o, quase 6 anos já, brincando. Porque emendou, né? o Justo mamou quase 4, parou quando ela engravidou. E a Olivia agora está chegando quase 2 anos, agora em setembro, e mama, e come tudo, azeitona, mas mama. E as crianças mamavam, há muito tempo atrás, no mundo inteiro, elas mamavam de 3 a 4 anos. Então, isso é da natureza, da biologia. Claro que com o advento da fórmula, das indústrias, se ficou 50 anos de desmame no Brasil e no mundo. Então, as Sim, mulheres perderam a ginga. A gente diz, perderam a ginga de amamentar, perderam a ginga de parir, perderam a ginga de tudo, da feminilidade. E sim, isso, a gente resgatar, é um trabalho, como eu digo, é um trabalho lento, a médio e longo prazo, e é preciso que profissionais de saúde estejam atentos, sensíveis. É muito importante saber orientar, saber dar o colo, como a gente diz. E sim, fortalecer a confiança dessas mulheres, porque o que se perdeu sim. foi a confiança. É. E como eu E estava te não falando, aqui. na prática. Oi? Nós estamos dentro do horário, nós estamos falando aqui, não vamos deixar para as perguntas. É, né? Vamos ver. Quem aqui que é? Vamos ver aqui nos comentários. Teve uma que Eu não enxergo perguntou. nada. Eu tive que tirar os A, óculos, senão aparecem as bolinhas ali da minha luz. a Thalita perguntou sobre o livro SOS que tu falou. Qual o nome dele? Que ela não Uma pegou enfermeira todo. SOS, eu não sei amamentar, o nome do livro. Eu acho que ela consegue procurar nesses sebos que tem como é que é, as livrarias, essas virtuais, que a gente, Esse muitas. também é mais uma publicação Ele mais estava antiga. esgotado. Eu cheguei a comprar dois, doei os meus e não tenho. E o outro é a arte de amamentar. Esse aqui é muito bom, é muito completo, é muito interessante, né? E ele Sim, tem um capítulo aqui que eu gosto muito, né? Que é o manejo clínico da amamentação com aconselhamento. Mas para as mães, para as mulheres que estão se preparando,
Eu acho interessante esses livros escritos. Esse SOS foi escrito por uma enfermeira de São Paulo, se eu não me engano. Eu esqueci o nome da moça. A Uhum. professora Maria Luísa Pileg, né, que foi a grande, que cuidou da mama puerperal. Então, várias. Tem um outro livro agora, professora, eu acho que é Exília, de São Paulo. Ela também escreveu, acho que foi na década de 90. Muitas enfermeiras produziram e se a gente coloca no Google lá, é bem fácil de achar. O Google nos leva Uhum. por caminhos. Então, esse que para mim o clássico, assim, a grande poesia é a arte de amamentar, que é da Sim. Karen. E ela Que é o de conta 63, né? olha que interessante, 1963, eu estava mostrando, porque eu sempre uso esse livro, há alguns dias eu estava falando na rádio e falando, o meu pai comprou esse livro, eu já estava na faculdade em 1983. Então, 20 aproveitando anos. 57, então tem 57 anos esse livro. E para Uhum. verem como é importante a gente resgatar esse conhecimento tão generoso, né? A gente Sim. precisa de uma sociedade mais generosa, né? Nós estamos vivendo momentos bem difíceis. Eu imagino que se tivessem mais crianças sendo amamentadas, a gente não teria toda essa maldade que está aí no mundo. Tenho Sim, certeza. é verdade. Que é um momento único, né? O Exato. E momento do início de falar tudo. também, a gente vai passando de fases, como tu disse. Eu já passei de fase de mãe, agora estou na fase de vó. E é tão Uhum. rápido, gente, tão rápido, tão rápido. Parece aquelas coisas de. A gente fica É. falando uma coisa meio clichê, mas é verdade. Curtam a amamentação. Eu sei de pessoas que às vezes não conseguem amamentar 3 meses. Eu amamentei minha filha há 3 anos. 3 anos. Então, e é uma coisa assim que é muito bacana, é muito legal. E para as mulheres que estão vivendo agora esse puerpério nessa situação de mundo, eu faria o seguinte: me isola, esquece, fica na tua caverna, no teu casulo, que vai sair uma Uhum. linda borboleta dali. É verdade, é bem isso mesmo. É, é uma, é uma fase de muita descoberta, né? De Muito. muita descoberta. E é uma fase única que vai passar e passa tão rápido, passa muito rápido. Então eu acredito que quanto mais conectado a gente estiver com nós mesmos e com o bebê, né? E essa coisa E que a gente dizia, Vanessa, como é que é o nome dos seus amigos da Mames? O é Winnicott, que dizia aquele conceito, a mãe suficientemente boa. Não é a suficientemente boa. é a mãe que acolhe, a mãe que sustém, né, que É. dá. E essa criança, quando tem essa mãe assim, ela vai dizer: o mundo é bom, tá bom assim, tá legal viver aqui. Uhum, E para é, ter uma mãe boa também tem que cuidar dessa mãe, nós precisamos cuidar dessas mães, né? Então, com boas sim, políticas públicas, com assim, agora a gente está vendo essas dificuldades que muitas mulheres estão passando, até porque tinham trabalhos, né, como autônomas e estão sem receber, e a gente sabe das dificuldades, né, financeiras das pessoas, sim, sim, tudo isso interfere. Então, assim, acolher essas pessoas. Se alguém tem próximo de si alguém que precisa, ajudem, né? Tem que se sim, ajudar. é, Assim como as bem, adolescentes que se tornam mães, né? Eu já tive mães adolescentes fabulosas, fabulosas, conseguiram amamentar, conseguiram cuidar bem dos bebês. Tudo depende muito se elas tiverem um apoio e orientação. Ajuda. isso. Lembra da nossa E, pesquisa e, lá? e o terceiro pilar que eu não falei ainda, que para mim é o autocuidado também, né? Porque se a mulher ela tem a informação, né, que é o primeiro passo que começa lá na gestação, ela já vai estar empodera a mulher, né? Uhum, Porque no sim. momento que ela tem informação, ela vai desenvolver uma gestação, né, mais tranquila, porque ela está mais segura, está mais confiante, porque ela tem conhecimento do que vai Uhum, acontecer, do que pode, o que não pode, né? E para o parto, isso vai ajudar muito. Uma mulher empoderada no parto é outro parto do que uma mulher que não se informou, né? Que está lá, caiu de paraquedas, né? E não se uhum. informou, não se preparou. Então, e para a amamentação a mesma coisa,
né? É totalmente diferente quando a gente atende uma mãe que teve uma informação, que buscou, do que uma mãe que não se informou, né? Claro que a vivência é única dela, né? Tem todo um contexto envolvido. Mas quando ela se informa, já é um grande passo, né? Quando ela tem informação. Quando ela tem o apoio para esses momentos que nem a gente falou, né? Os momentos que ela precisa tomar um banho mais prolongado, né? Quando ela está se sentindo cansada, quando ela está sentindo sono, porque o sono para mim foi uma coisa que pegou muito forte. E eu conheço mães também que dizem isso, assim, porque como a amamentação era muito frequente, e eu sempre fui uma pessoa de dormir bem, de dormir 8 horas, 9 horas, de repente tu dormir de hora em hora, e acordar, e amamenta, e acorda, e, né, naquela rotina, então, para mim, pegou bastante, assim, isso tirou muito da minha energia a falta de sono, né, porque não dava tempo de repor. Então, para as mães que têm esse tempo, que têm a possibilidade, tu conseguir esses momentos, assim, para ti, para tu te cuidar, mãe que medita, mãe que pratica yoga, mãe que o que for, assim, nessa fase de puerpério, que ela faça para, né, tomar um banho, né? Que muita mãe que diz assim, eu não consigo nem tomar um banho direito. Exato, Teve mãe que me disse assim, ah, eu tive que pedir pro meu marido, eu posso lavar meu cabelo, tomar um banho ao ponto de lavar meu cabelo, não tomar aquela ducha correndo. Tu aham. acha que dá? Entende? É isso que eu ia Porque falar agora, Vanessa. Uma outra coisa primordial, como eu te disse, fui carreira solo, mas fundamental é esses bons maridos, bons companheiros, bons namoridos, bons, o que tiver do lado. Ser solidário, ser gentil, ser sim, bondoso, acolher essa mulher. A mulher que está sim. junto de um parceiro que ajuda, que é pai, que acolhe, que Uhum, sabe, que participa. É como diz, eu posso sim. lavar meu cabelo, deve, porque o nenê não vai ficar, ele vai ter uma reserva nos primeiros dias, ele tem uma boa reserva, geralmente a maioria dos bebês nasce bem, com peso adequado, né? Aquela perda Sim. fisiológica eles já recuperam, enfim. Uma pessoa do lado que possa apoiar essa mulher é fundamental. Uhum. Seja marido, seja se não tem ninguém, se não tem Hoje, ninguém assim na família, um sim, vizinho, uma amiga que venha passar uma tarde, né? Porque, como você estava falando naquela hora também do entorno dela, né? É, ela tem que. O difícil disso tudo é encontrar um equilíbrio, né? Porque tu exato, tem um bebê que demanda muito de ti, e ao sim, mesmo tempo a importância de tu te cuidar para tu ter energia para cuidar desse bebê, né? Que energia tu exato, tá emanando para esse bebê? Né? Se tu isso. tá cansada, se tu tá esgotado, se tu tá te cobrando, tu quer ser uma super mãe, tu quer fazer tudo ao mesmo tempo, tu quer cuidar do bebê, quer cuidar da casa, quer cuidar do, né? Então ela precisa se permitir, né? E essa fase de isolamento tá trazendo as pessoas muito para isso, não só a mãe, né? Mas no geral, assim, todo mundo está diminuindo um pouco o ritmo, né? Em E função por isso disso. os homens Então, por isso que têm assim, que quando alguém vai visitar uma mãe, eu digo assim, em vez de ficar querendo todo mundo quer pegar a criança no colo, pergunta, leva um café da tarde para a mãe, que muitas vezes a mãe está 5, 7 horas sem comer, e nem lembrou que não comeu, né? exato. Então, em vez de esperar que a mãe te receba com uma mesa farta, com um cafezão, leva, né, um café para a mãe, leva um bolo, leva alguma coisa que ela goste, né? Aí Ajuda. pergunta se precisa lavar uma louça, se precisa botar uma roupa para lavar, varrer um chão, o que ela está precisando ali, né? Porque esse apoio no entorno é super importante para ela nesse momento, né? Perfeito. E essa situação que a gente estava falando dos homens que vão fazendo o pré-natal e cuidando, isso é fundamental. Escolher assim a pessoa que vai te acompanhar durante o puerpério tem que ser uma pessoa que tenha maturidade emocional. Porque essa fase Sim, que a gente deixa de ser a pessoa que a gente era para se tornar mãe ou pai, então é isso, é a maturidade, é saber que demanda responsabilidade. E esse sim, cuidado tem responsabilidade. Então, não pode ser uma coisa que a mulher fica ali à mercê de tudo, dá conta de tudo. Ela precisa de sim, apoio, realmente precisa. Esse que a gente vê hoje, o isolamento, pode ser mandar uma mensagem, não precisa ligar, não precisa atrapalhar, mas manda uma mensagem carinhosa, né?
Claro que tem mulheres que às vezes são mais reservadas, mas tenta ver se precisa, alguém pode ajudar, alguém que tenha mais intimidade, alguém que tenha mais. Dividir, né? É, Porque quando a exato. gente, eu penso que quando tu pede ajuda é uma forma de autocuidado também, né? Porque tu tá Claro. pedindo ajuda para tu poder te preservar um pouco, te cuidar, né? Para tu repor essa energia. Não ter vergonha de dizer, eu não estou me sentindo bem, estou precisando de ajuda. Estou me É, sentindo triste, estou me sentindo sem força, é isso aí. uhum. Isso dá uma base, né? Para te fortalecer. Tem a Thaís aqui perguntou que a cunhada dela parou de amamentar com 1 ano porque não produzia mais leite, mesmo com estímulo. Pode-se dizer que as causas são as mesmas comentadas, estresse, Sim, etc. Com eu um posso. ano, né? É, Será que ela voltou a trabalhar, não é, voltou? Se ela está eu se posso cobrando falar da por isso? Muitas vezes a questão financeira na família, ela está se E a gente quando cobrando. tem o estresse que vem, porque o que é recomendado pelo menos os primeiros 6 meses exclusivamente, e até está de acordo com a própria erupção dos dentinhos, que vão começar pelos 6 meses. Então as crianças vão Sim. começar a produzir lá alguma coisinha já. E então eu me lembro que quando eu voltei a trabalhar na UTI, naquela época a gente não tinha licença gestação. Eram 4 meses de licença. Teve uma ministra do trabalho que nos deu 4 meses, a gente tinha 3 meses. Então, 4 meses, eu trabalhava numa instituição privada, e as férias, então 5 meses. Quando eu entrei na UTI, que eu fui fazer meu primeiro plantão na UTI pediátrica, eu menstruei e minha produção do leite parece que foi lá embaixo, assim. E eu ainda consegui amamentar minha filha, mas foi uma coisa assim. E a gente sabe as grandes cidades, deslocamento, preocupações. Uhum. Então, tudo isso, por isso que a Sociedade Brasileira de Pediatria, todas as pessoas que têm interesse, qualquer sociedade civilizada no mundo preserva a mãe, o aleitamento materno, as próprias indústrias, hoje tem as políticas públicas que dão essa oportunidade para que, porque é difícil amamentar. Hoje a gente também tem as salas de apoio, a gente sabe de histórias que mesmo uma mulher que está no trabalho, alguém vai lá e leva, ou é o avô, ou é o marido, leva a criança, ela se Uhum. desloca. Então, tudo isso hoje evoluiu muito na época da minha primeira filha, 30 anos atrás. Evoluiu muito, a Sim. gente tem que ver que evoluiu mesmo. Mas uma criança que já chegou lá pelo 1 aninho e está se alimentando, perfeito, fez o dever de casa. O que a gente Sim. foi pelo menos os primeiros 6 meses, É. que após a Quando, mama. quando a mãe percebe que diminuiu a produção de leite, tem que ver o que, que pode estar envolvido, né? Porque tem vários fatores, assim. Pode ser os fatores emocionais da mãe, realmente. Tem que entender o entorno dessa mãe, o que está acontecendo, né? Questão social, se ela está voltando a trabalhar, se não está, se a questão financeira na casa, se ela está sendo cobrada para voltar, mas ela não se sente preparada, isso faz com que ela fique angustiada, isso vai fazer com que diminua, né, a disponibilidade de hormônio para produzir o leite. Então, muitas coisas podem estar acontecendo internamente e externamente à mãe, né? Exato, Pode ser a cansaço. frequência, que a criança já está mamando cada vez menos, né? Está sendo menos estimulada, então, E saber que também não existe um padrão, assim, tem criança que chega lá por 1 aninho, parou bem. Eu digo que a minha filha está cansada porque ela tem feito os plantões lá na UTI, tem dois. Então eu digo, conversa com ela, explica que ela tem que sim, na vida, brincando. E eu tinha um pediatra muito querido quando eu estava cansada, já exausta mesmo, claro, quase 3 anos, aí ele dizia assim, não faz caso, batia assim no meu ombro, não faz caso, não faz caso. A gente chamava o tio Vitor, ele é um querido aqui. Não faz caso, não faz caso. E foi indo, até que depois ela mesmo deixou. Então, cada criança tem um padrão, a relação de desmame é uma relação um pouco mais complexa. A gente levaria mais umas 3 lives falando de desmame. Que às vezes até para a mãe é muito mais difícil do que para a própria criança, né, Vanessa? O desmame sim. é também na verdade, é bem complicadinho, assim. E esse Pode desprendimento, né? falar. Eu digo, deixar de amar, porque é tão lindo, tão gostoso, depois porque a primeira arrancada é mais difícil, as primeiras semanas a gente, né, dá uma Sim. dificuldade, aquilo vai, que é uma maravilha, né? Caiu nossa live. Caiu nossa live. Tava boa a conversa. Tava.
Então a gente vai se despedindo, eu acho, Vanessa. Já são o quê? 21? Agora deu a 1 hora, né? Que, É. que Não sei se tem mais encerra. alguma pergunta. A Thalita tá falando, um tema maravilhoso desse passa tão rápido. É verdade. Vamos Passa continuar, mesmo, então. né? Vamos falar para as nossas queridas mamães A, a Ali antes. tinha falado aqui, que eu ia comentar contigo bem na hora que encerrou, que a relação que eu também sempre me pega isso, né? Que as mães têm uma licença pelo Ministério do Trabalho, né? Uma licença de 4 meses, né? Nem todas oferecem os 6. E ao mesmo tempo o Ministério da Saúde recomenda a amamentação exclusiva por 6. Então É, fica naquele, chega nos 4 meses, volta a trabalhar e ainda teria que, né, oferecer exclusivo por mais 2 meses. Então muita mãe acaba não oferecendo mais o leite materno em função disso, né? eu sempre brinco o seguinte, não é ético tu dizer assim, ó, a mãe que tem, por exemplo, eu sou funcionária pública, eu teria, né? Não, na época não tinha. Mas aí tu vai dizer pro bebê, você é filho da funcionária pública, você tem direito a mamar 6 meses mais um mês de férias. Você é da iniciativa privada, quer dizer, não é ético. Coitado do bebê, vai explicar para ele, vai explicar para a mãe. Sim, Então, assim, a gente precisa de sim. uma sociedade mais justa. Eu penso que a gente tem que evoluir mais as políticas públicas e realmente pensar que com todo esse modelo neoliberal, capitalista, absurdo que a gente está vivendo no mundo inteiro, não se sustenta mais a sociedade do jeito que a gente está vivendo. Essa pandemia Sim. escancara todas as relações de poder, de ganância, de destruição do Uhum. planeta, de tudo. Então as Sim. pessoas vão redescobrir de novo como viver como gente no mundo. Vai viver Sim. como Uma forma mais gente, natural, né? Que é uma o que a gente forma vem falando também. respeitando a biologia, respeitando as crianças, um mundo mais solidário. E por isso que as mulheres hoje estão sendo tão. É uma violência absurda, não é só violência física, é uma violência Uhum. emocional, uma violência que não tem como dar certo assim. Então a gente precisa. Eu digo, a gente é uma voz no meio de tantas coisas malucas, né? Tu imagina que maravilhoso que seria o mundo? Eu penso assim que se a mãe pudesse estar ali juntinho do bebê, claro, da vontade dela, né? Mas se ela tivesse essa opção de estar perto da criança no primeiro ano de vida, pelo menos, Mas né? em muitos países Imagina, civilizados olha, fazem. existem países que é possível, né? Mas aqui ainda Gostam, mas não. é capital humano, é isso que a gente diz, é capital humano, é investir no capital humano. Imagina, o primeiro ano, aquele primeiros meses, toda aquela adaptação, Esperança, aleitamento exclusivo por 6 meses. Aí a criança começa a se alimentar e aí a mãe não está mais lá. Porque daí com 6 meses ela está voltando a trabalhar. Isso se ela não voltou com 4. Então ela não acompanha as primeiras alimentações da criança, aquelas descobertas, né, das sim, sensações, dos sabores. Porque, nossa, eu lembro do dia que eu dei o primeiro sólido para a Maia, eu olhava para a boquinha dela, ela fazendo aquelas caretas, assim, tipo, o que que eu faço com isso, né? E eu é muito. fiquei refletindo assim, pensando, meu Deus, até hoje ela só conhece líquido, né? A É, sucção no peito líquido. Agora ela tá colocando sabores, formatos ali na frente dela para ela pegar, para ela botar na boca. Então é tanta descoberta assim para a mãe não estar junto, participando, né? E é uma, depois começa a pegar os objetos começa a pegar com a mão, começa a engatinhar, começa a ir sozinha, ter essa liberdade de ir até onde quer alcançar, né? Começa a caminhar, começa a falar. Então, o primeiro ano de vida acontece tanta coisa com o bebê que eu fico imaginando assim aquele mundo maravilhoso da mãe poder acompanhar tudo, né? De é, pertinho. e é por isso que a gente tem que estar atento a essa situação de toda a saúde materno-infantil. Isso é o futuro da nossa saúde mental no mundo. A gente vê tanta gente perturbada e com certeza tem muitas coisas que tu vai lá na origem da psique humana que foi privado de afeto, foi privado de contato humano, da voz, desse vínculo, né? Que tão bem o Bowlby já falava, né? O attachment, que é o vínculo, é o apego, Apego, né? é o desenvolvimento do apego. Então, é isso que faz com que as pessoas sejam gente.
E por isso, quando a gente sim. fala de amamentação, não é só da nutrição, e quando a gente fala de cuidar para o puerpério, porque é uma fase delicada. É a coisa mais linda Uhum, do mundo ser mãe. E ser mãe é sim, produzir gente legal para o mundo. sim. Uma tarefa Nossa. muito grandiosa. Falar sobre o puerpério rende muito, né? É tanta É, coisa que vem na cabeça da gente, ainda mais quando a gente já passou. É eu muito fico já lindo com mesmo. vontade, mas agora eu estou na fase dos meus netos, que é É, uma fase também deslumbrante. Mas eu tenho é, né? acompanhado, deixei de lado as minhas gestantes, minhas puérperas, eu digo as minhas porque é tão lindo de ver, né? Eu estou É. agora com umas colegas da faculdade, elas estão exuberantes. Tem uma que já teve bebê, é aquela beleza exuberante, aquele brilho, aquela coisa maravilhosa de ser mãe. E agora teve uma que eu fui lá levar um presentinho do Seja Doce, né? E aí ela me olhou e disse, meu Deus, como você tá linda, tem aquele olho brilhando, que nem o teu, assim, aquele olho azul, sei lá que cor, aquilo parece, meu Deus, uma esmeralda. É, tu fica olhando assim, meu Deus, parece um navio, assim, uma mulher grávida é um navio, coisa mais linda do É, mundo que é. é maravilhoso, né? É da gente se encantar. E quando nasce um bebê, e quando, meu Deus, é vida, é uma coisa mais linda. As pessoas esquecem Uhum, que é lindo, é o sagrado da vida. É muito sim, bonito. é verdade. Vanessinha, não sei se tem mais alguém perguntando que eu não enxergo. Tem alguém que tem mais alguma pergunta aqui pra gente Aqui tem uma conversar? que diz que o puerpério é tenso, é complicado às vezes. Aham. Consegue lidar, a gente passa bem por isso. Alguém, a Ali colocou aqui, bah, teria muito o que falar. Teria mesmo, né? A Thalita A falou, é minha horrível amiga essa Cristina licença. Brant Nunes, lá de Mato Grosso do Sul, amada, querida, beijo para Cristina. Uhum. A Mãe, Camila, minha colega da faculdade, ai, que a delícia. Litona lá da residência. Eu tô sem óculos porque eu que não quis aparecer as bolinhas aqui do. Quem aqui já é mãe, coloca? Eu, pra gente saber E a gente quem vai são as continuar, né, mães. Marinha? Sim, a gente Vamos, vai fazer outros momentos. vamos fazer outros momentos. Querem fazer alguma pergunta? A Cristina colocou muitas histórias. Muitas histórias. É. Ai, a Ó, a Cristina. Thalita, coloca eu e coloca do lado a idade do bebê. A Thalita eu sei que fez 6 meses agora, vai começar a comer. Ai, que O delícia. Ian, que é Ai, que outra bom. fase agora. Nós A temos que fase fazer de se uma live, lambuzar. nós temos que fazer uma live com os bebês. A gente vai ter que fazer um Zoom. O Zoom que a gente cabe todo mundo dentro da Hum, live. já pensou? É um Cristina Zoom. colocou. A Thalita colocou, vocês são maravilhosas, só a forma de vocês falarem traz uma paz. Ai, que bom. Obrigada, Thalita. Querida. É, o Ian fez 6 meses. Agora é aquela fase Ai, de que delícia. É. muita lambuza, né? Vai Eu acho que lambuzar com tudo tanto agora. dia com essas crianças maravilhosas, eu fico olhando, meu Deus, que é uma Toda delícia. fase é maravilhosa, né? É Tadinha, linda. boba com elas. Eu sinto assim que é ela que é a minha filha que é a minha professora. Ela que me É, ensina, muito passo mais na do que eu ensino a ela. é A muito gente lindo. aprende muito com cada É. fase. Eu ouço do meu neto, ele diz assim, um dia ele olhou para mim e rindo com as coisas, ele disse assim, vovó, nós somos dois doidinhos. Eu digo, é verdade. Então Ai, coisa querida. é muito delicioso. Então, é como a gente diz, passar por essa situação, que às vezes a gente sabe que é um pouco mais delicada mesmo, mas é que você vai passar e você vai ter logo ali aquele presente, né? Como você. Eu estou agora em fase de fazer um jardim com a minha amiga que está me ajudando, a Elodie, e a gente está planejando o jardim. Então, assim, é como planejar o jardim da tua vida, né? Às vezes tu tem que Sim. arar a terra, tu tem que remover lá a plantinha que não está bonita, tu tem que é um pouquinho às vezes trabalhoso, mas vale a pena. Aham. É muito lindo. É um processo lindo. Acho que nós É podemos nos verdade. despedir, então, Vanessa. Então tá. Então a gente vai marcar mais outros momentos aqui para a gente Sim, conversar com as mães, né?
abrir para perguntas, quiserem perguntar para a gente, quiserem mandar mensagem no Serenar para Maternar, que tem no Instagram, no Facebook, tem YouTube também, que eu estou postando Eu sei vídeo. que a minha queridinha lá do hospital é maravilhosa, a Eugênia é psicóloga, trabalha também como técnica de enfermagem. Ah, que saudade. Ela também apoia. Legal, né? A Então, gente, a gente encontrar as pessoas que que fizeram delícia. parte da nossa caminhada, né? É verdade. Muito amor essas gurias. Muita saudade. Então, se vocês quiserem sugerir temas para a gente conversar, vocês coloquem lá nas redes sociais, aqui, no Face, no Insta, no YouTube. E eu estou postando agora faz umas 2 semanas que eu comecei a postar vídeos. São bem técnicos esses primeiros que eu fiz sobre amamentação, massagem, ordenha, como fazer, sobre a posição para amamentar. Mas eu quero colocar temas bem variados, assim, sobre a amamentação. Assim como a gente está falando sobre o autocuidado, sobre formas, né? Conversar com profissionais, com psicólogos, com outros profissionais para a gente conversar sobre isso, assim, como que a mulher se cuida nessa fase, né? O que que ela pode fazer para ajudar o máximo que a gente Uma puder, né? grande amiga, Luciana Meckin, que eu já convidei. Vamos convidá-la para a próxima live. Olha só, legal. Tá, se eu como eu vou contigo, Vanessa, porque eu não sabia fazer, eu tinha medo de mexer aqui para fazer a live e mexer em alguma coisa errada. Então eu vou atrás de ti. Estamos estreando, né? Estamos Estamos. estreando e espero que cada vez mais mulheres venham conversar com a gente, porque a gente está aqui nesse tempo aberto para ajudar, para conversar, para contribuir de alguma forma, né? É Porque tempo da assim, gente compartilhar, né? sim, partilhar, exatamente. Eu conheci a professora Ana Cláudia na faculdade, quando eu comecei a cursar o semestre de pediatria. E eu sempre lembro, assim, que eu e uma colega, que é a Bianca, a gente grudou nela, assim, e falou, ó, vamos grudar nela porque a gente quer aprender, a gente precisa aprender aqui na pediatria e vamos ver que projeto que ela tem para a gente entrar. Aí, quando ela falou que ela tinha um projeto no aleitamento, foi ali que eu comecei o meu mergulho, né? E a minha paixão, assim, meu amor por trabalhar com as mães, com os bebês. Eu vi a Camila Estevam, que é uma mãe que a gente Ai, cuidou que mimosa. do bebê lá na UTI e naquela salinha ali que a gente organizou para as mães poderem fazer ordenha, para poder retirar o leite para oferecer para o bebê, né? Quanta Então a coisa a gente gente fez juntas, hein, Vanessa? Tu sabe que ele foi no, a gente fez um espetáculo no teatro para conseguir recursos para a sala de coleta de leite do Hospital Escola, e ele foi no dia da prematuridade, foi novembro de 2016, ele foi todo vestido de calça jeans e camiseta xadrez, aquele prematuro, aquele toco de gente. Mas eu sou muito grata também a vocês, né? Que coisa boa ter vocês na minha vida, porque tudo que a gente fez, essa caminhada, eu jamais teria feito isso sozinha se não fosse vocês, né? E que coisa linda ver a tua carreira, ver tudo que tu tem feito hoje, né? Ver a tua filhinha, coisa mais amada que fala comigo aqui também. Então, isso é vovó, muito bom. Para isso que a gente está aqui nessa vida, né? Para partilhar. sim, A é vovó para se Ana, ajudar, né? ela me chama de vovó. É, Vovó porque Ana tá. eu lembro lá da época da faculdade que a gente falava assim, que tu falava assim, a gente precisa usar o YouTube, a gente precisa fazer vídeo para ajudar essas mães. E aí, ao longo da minha caminhada, assim, eu pensava, meu Deus, eu não consigo levar informação para, não consigo ajudar tanta mãe, né? Assim, a gente faz o que a gente pode, né? Mas assim, o alcance que a internet nos proporciona, assim, então por isso que eu tô fazendo os vídeos e agora a gente está fazendo live também, que é para a gente poder alcançar mais mães, levar informação, né? E para Muito que ela bom. se cuide, né, nessa fase de tanta descoberta, dessa fase do portal da maternidade que eu falo quando ela passa por esse portal, né? É o portal, é verdade. E precisa, Então, precisa. então Precisa a de nossa mais. intenção é essa. Quem está nos assistindo, que puder também compartilhar, lembra assim de alguma gestante que está também nessa fase de buscar informações, de aprender.
né? Sobre tudo, assim, a gente vai falar sobre desde a gestação, parto, puerpério. Então a gente está aqui para informar e para dar apoio, né? Para que a mulher realmente viva essa fase da maternidade de forma mais leve possível, porque a gente sabe que são muitos desafios, né? E sozinha fica mais difícil. Então a gente está aqui para dar esse apoio. Vamos fazer intergeração. Sabe que eu sou tua pupila sempre, né? Sempre você, sempre aprendo contigo. E eu tô aqui para aprender também, como aluna, como... Agora eu que sou tua pupila. Eu vou atrás de ti. Aí, o próximo que eu vou te convidar para participar da rádio, diz para as meninas aí. Pode sintonizar. Eu tô fazendo o programa na Rádio Pelotense. É uma rádio AM aqui de Pelotas e é possível assistir, ouvir, né, o programa através da internet. Tu já ouviste até? Isso, é só colocar Rádio Pelotense, aí vai aparecer o site ali, vai ter o assistir ao vivo. É às quintas-feiras, às 16 horas. Das 16 às 17. Essa quinta-feira, infelizmente, eu não vou participar, porque eu tenho uma banca lá com o pessoal de Santa Maria, então, mas todas as quintas-feiras, 16 horas, na Rádio Pelotense. É possível até que eu participe no sábado. Eu busquei esse espaço na rádio, foi muito bom, e a gente tem conseguido também atingir, são cerca de 80 municípios que a gente consegue falar para as pessoas que estão fora do alcance da internet, então o rádio também é uma mídia boa, se as pessoas ouvem. Então, olha aí, ó, outra forma de alcançar aquela mãe que muitas vezes não usa internet, né? Que ouve a rádio ali tradicional. Eu voltei a ouvir rádio, eu tô igual a minha avó agora. Tô ouvindo, sou uma vovó, tô adorando ouvir rádio. Então, é outra forma de se informar, né? Então, é outra forma de levar informação para essas mulheres, de ter esse contato. É muito legal. E a intenção é essa, né? Poder ajudar o máximo que a gente puder. E eu quero também fazer no programa, eu tô pensando agora, Vanessa, cartas. Eu adoro cartas. Essas mulheres escreverem cartas. Podem escrever diários também. Pra gente olha só! Ler as cartas das mamães. Histórias das mamães. Coisa mais linda, né? Aquela surpresa, correr lá pra caixa de correio quando tá chegando uma carta. Coisa boa. Vamos resgatar algumas coisas boas, né? É verdade. A Thalita colocou que vai assistir. Ela mora em Petrópolis, lá no Rio. Vai assistir, ouvir teu programa. Essa quinta eu não vou fazer, mas a próxima quinta eu tô lá. A gente tá sempre... É no programa do Leandro Freitas. Então, eu sou a única mulher lá no meio dos radialistas. Eu disse, mas que isso? Não tem nenhuma mulher aqui? Eu só vou arranjar um emprego aqui nessa rádio. Já tá com uma cadeira lá, né? Já tô. Olha, querida, que legal. Um beijo grande para todas vocês, então. Pensei que eu tinha assistido a live, a gente voltou. Muito prazer. Obrigada por esse momento maravilhoso, eu adorei. Muito bom. Obrigada a todos que participaram aqui com a gente. E vamos fazer mais e vamos trocar mais também. Trazer perguntas, trazer outras mães, outras gestantes. Vamos convidar a Cris lá de Mato Grosso também, que ela tem um trabalho livre. Vamos divulgar, né? Que a gente está aqui à disposição. Tá bom? Beijo grande para vocês, então, todas. Beijo, boa noite e até a próxima. Beijo.